A gente tem esse pensamento equivocado da mímica muito devido ao grande sucesso da pantomima no século XX. O Marcel Marceau apareceu com a figura dele, o Bip, aquela figura maravilhosa, trazendo suas histórias, suas pantomimas maravilhosas, e chegou numa época, na Segunda Guerra Mundial, em que a Europa estava acabada, detonada, e aparece aquela figura com o rosto branco, com a rosa vermelha, trazendo o lúdico, trazendo a beleza do dia a dia. Então encantou o mundo inteiro, encantou a Europa inteira, logo chegou nos Estados Unidos e começou a expandir de uma maneira assim muito rápida, muito rápida. Ele foi o único performer que ficou 6 meses na Broadway, fazendo um espetáculo solo e lotando igual aos musicais, aos grandes nomes do teatro convencional. Por causa desse grande fenômeno que foi o Marcel Marceau, quando fala em mímica, a gente pensa nessa arte silenciosa, a gente pensa na pantomima, que é lindo, que é fantástico, mas a mímica ela abrange várias outras áreas também. O Marcel Marceau, ele pegou essa área da mímica clássica, que ele foi muito influenciado pelo Jean-Louis Barrault, com aquele filme Les Enfants du Paradis, que foi traduzido como Boulevard do Crime. Nesse filme foi um sucesso, foi um clássico francês, teve uma história do Jean-Gaspard de Bourreau, que foi o grande mito do século XIX, esse mímico, esse pantomimo. E o Marcel Marceau resgatou essa figura, modernizou logicamente, transformou no Bip, e a partir daí foi esse sucesso maravilhoso. E depois disso, começou a ter um outro movimento de pessoas, como a pantomima ficou tão conhecida, começou a cair na boca de todo mundo e começou ao mesmo tempo a criar paixões, também criar aversões. Então começou a ter um outro movimento de pessoas que estudavam essa arte, mas não queriam ter o seu nome conectado com essa arte silenciosa. E aí começaram a dar um outro nome para isso. Isso já no momento mais contemporâneo, a partir dos anos 60. Aí começou a aparecer um outro nome de teatro físico para mímica contemporânea. Então quando fala teatro físico e mímica contemporânea é a mesma coisa. Aí depois o Steven Berkoff foi um dos grandes nomes, que fez esse nome se expandir no Reino Unido, depois por toda a Europa. Jacques Lecoq também. O Jacques Lecoq disse que ensinou o pantomima a falar. E então ele aí começa a ter um outro movimento, Então, da mímica clássica, que trabalhava com um silêncio, na mímica moderna, que já começa a trazer um outro tipo de silêncio, uma linguagem mais abstrata, uma linguagem mais dançada, uma linguagem mais subjetiva, e na mímica contemporânea, que começa a trazer esse nome de teatro físico, que já começa a trazer essa junção de pensamento, corpo e voz. O Solar da Mímica, ele foi uma luta. A gente estava numa temporada no Teatro Aliança Francesa, com o espetáculo Stricknick, e com essa, como todo mundo sabe, essa dificuldade de dinheiro, a gente estava com prejuízo. Eu estava com prejuízo de em torno de R$5.000 naquela época, negativo na conta. E aí a Wanderlei chegou para mim e falou: e aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer alguma coisa, Aí eu olhei para ela e falei: vamos montar uma escola. Foi questão, assim, eu acho que uns 4, 5 meses que a gente comprou o solar. Nem isso, Foi muito menos, assim, eu acho que 2 meses a gente já tinha o espaço, assim. A gente já tinha o espaço e compramos espaço, abrimos a janela, fechamos lá, não tinha nada daquilo, era um galpãozão e só tinha uma casinha, tipo uma casinha de caseiro. Largamos as malas lá. Cheio de gaiola, de codorna. E fomos embora. E aí foi toda aquela luta, porque lá tem muita coisa. Por exemplo, aí construímos uma parte do solar, o salão onde que a gente ia dar aula, tudo mais. Aí começou a desbarrancar na frente. E aí tivemos que fazer um muro de arrimo. Esse muro de arrimo lá na frente, de pedra que nós fizemos. Pegar a pedra, foi em torno de 50 caminhões de pedra, a gente carregava lá de cima as pedras, trazia para baixo,
pedra por pedra, 1 ano construindo o muro, né? O muro tem o quê? 60 metros de comprimento, 4 metros de altura, começa com 70 e termina com 40. Precisa imaginar. Mas o que é? Inclusive, é muito legal, porque quando eu estava construindo o muro, eu comecei a criar um novo curso, que era o curso Poder do Movimento. Então eu falei, isso daqui tem que sair alguma coisa, tem que sair. E surgiu o quê? Surgiu o curso Poder do Movimento. Poder do Movimento é um curso que fala sobre os 7 pecados capitais, né? E como o teu corpo atua em cada pecado deles e como você foge, utiliza esse pecado para não se abrir para o mundo, não ver o mundo por inteiro e aí você tranca o teu processo criativo. Às vezes você começa a pensar, por exemplo, em um monte de coisa para fazer. Aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Isso é uma bela de uma desculpa para você não entrar num processo criativo. E em qual pecado capital que você está quando você tem essa atitude? Eu faço isso. Geralmente o pessoal deve até pensar, por exemplo, é gula, né, que pega um monte de coisa e tal. Mas na realidade é preguiça. Então você tem preguiça de fazer uma determinada coisa, aí você faz uma outra coisa. Aí você faz uma outra coisa, e nunca faz aquilo e nunca entra num processo criativo. E aí surgiu o Poder do Movimento em cima da construção desse muro. Esse muro, ele suscitava todas essas emoções, né? Acordar de manhã, começar a pegar a pedra, ir carregar, ir fazer, e aprender a encaixar, porque era só no encaixe. Então, assim, era um mundo novo que a gente tinha que descobrir. Era um processo novo que tinha que ser descoberto. A gente era ignorante naquilo. Não tinha tanta força física para fazer aquilo. Então, todos esses obstáculos, eles poderiam... vamos vender, vamos embora, a gente compra um APzinho e está tudo bem, né? Que é muito o que acontece com o ator. O ator, ele se sente pronto muito rápido. Ele faz um espetáculo e pronto, ele já é ator, ele já sabe, ele já domina técnicas. E não é, eu acho que a pesquisa ela tem que ser uma coisa constante, né, na vida do ator. E o Poder do Movimento, o curso ele prepara o ator para isso, para você olhar e falar, peraí, você não sabe, você tem que continuar, vamos lá, você está assim porque você não sabe fazer. Agora, se você não sabe, você vai parar porque não sabe, então você nunca vai chegar a nada, né? Agora a gente está começando a formar esse pequeno grupo que está interessado mesmo em continuar, porque é um treino contínuo. Eu costumo fazer sempre uma relação à música. Você decide ser músico, ser um instrumentista, você vai estudar pro resto da sua vida. Você vai treinar pro resto da sua vida. E a mímica corporal, ela dá, ainda por cima, no nosso caso, eu falo nosso, porque as pessoas que estão envolvidas ali, elas têm esse interesse em desenvolver, em pesquisar. É um treinamento constante, é uma descoberta constante, isso que me interessa, é um estudo constante. Quando você fala mímica, imediatamente as pessoas já veem um cara de cara branca preso numa caixa invisível. E necessariamente não é. Então tem várias maneiras de se fazer. Também não estou desmerecendo. Eu trabalhei com isso quase 9 anos. A ilusão. Cara branca e ilusão. Não estou desmerecendo, mas tem mais. A mímica, pra gente, assim como eu falo, eu e essas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, é o estudo da movimentação, da ação humana no meio. A mímica ainda é uma palavra adequada. Porque é um estudo dessa ação humana, dessa interação humana dentro desse meio que tem gravidade, que tem outros corpos. A mímica corporal é um treinamento que você pode utilizá-lo, você pode simplesmente não utilizá-lo, mas ele vai estar ali. Ele vai estar muito forte, ele vai estar muito presente. Porque o trabalhar o corpo, independente seja mímica corporal, ou dança, ou circo, acho que ele vai te dar vai te trazer um conhecimento corporal, uma presença, que se você quiser fazer teatro declamado, o seu corpo vai estar apto, né? Que é um dos estudos agora. Estou querendo fazer um link. Estou querendo agora buscar informações teóricas, como pensar o corpo também, para complementar esse estudo. Porque não adianta eu ficar falando, mostrando exercícios, e as pessoas pensam o corpo de uma forma que não encaixa com o tipo de treinamento.
esse nosso pensar ocidental, que ainda tem muita influência lá da Grécia Antiga, do corpo ser apenas uma ferramentinha, sabe? Você é uma mente, você é uma alma, e você arrasta esse corpo para cá, arrasta esse corpo para lá. Então, eu estou percebendo que, para você desenvolver um trabalho corporal, você precisa, não, eu sou corpo, eu sou mente, ou alma, ou o nome que a pessoa queira dar, mas eu sou essas duas coisas, meu corpo pensa também, minha mente pensa, você é essa integração. E grupo, você lembra? E junto, início, né? E abre bem a perna. E vira e continua. Gostaria de fazer um trabalho com muitas pessoas utilizando essa técnica, esse treinamento. Mas isso necessita que eu treine as pessoas. Então, a gente tem essa ideia de manter oficinas regulares ou pequenos workshops só para as pessoas conhecerem, perderem um pouco esse preconceito da mímica, mas a gente tem essa ideia de mais para frente conseguir organizar um treinamento, oferecer um treinamento mais regular para que pessoas possam, sabe, ficar um ano estudando com a gente, para poder ver os resultados. A minha didática, eu tento ser fiel a esse legado, né, que eu recebi pela Cognitive. Eu tento priorizar que as pessoas achem uma forma própria de se expressarem dentro dessa precisão, desse trabalho preciso e metódico. Como criar com isso? Buscar formas de criação, e não criação repetindo o que os meus professores faziam, ou o que o The Crew fazia, mas formas de criação assim próprias, como eu, em 2009, no Brasil, vou me expressar, vou me movimentar, utilizando toda essa gama de trabalho que eu estou fazendo, mas de uma forma própria. Assim, não sei te dizer ainda, eu estou em processo, a gente está descobrindo, cada dia descobre uma coisa nova, e também, acho que aí é interessante entrar esse processo do ensino, que eu gosto muito. Eu acho que eu não ensino por uma questão só porque eu preciso de grana, ou porque eu gosto de ensinar, assim, faz parte da minha personalidade. Além de atuar, dirigir, assim, eu gosto, é uma coisa que me dá prazer. E esse processo de estudo, assim, a quantidade de coisas novas e observações novas e assim, coisas que a gente descobre não pelo nosso olhar, mas pelo olhar de um outro aluno que está aprendendo com a gente.